Olá, amigos do Portal DI. Hoje aqui no Talking recebemos a Sandra Feuser, que é advogada, né, também empresária e pré-candidata a deputada federal. Sandra, obrigado pela sua visita. Que hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui a respeito da eleição, né, e da tua pré-campanha. Então, bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço, né? Boa tarde. Obrigada, né, Bruno, pela oportunidade. E sou advogada de formação, sou empresária, nós temos uma trading que trabalha com importação e exportação. E fui convidada, né, no início do ano, em função de várias atividades que eu já desenvolvi. E partidariamente eu atuo na política já há mais de 15 anos, né, mas nunca fui candidata, é a minha primeira vez, a disputar uma vaga para deputada federal. Então a gente citou, né, você citou agora a primeira vez que você é candidato, mas você já teve uma experiência, né, de trabalhar de filiação, trabalhou Isso, com a deputado em Brasília, né, foi chefe de isso. gabinete. Mas a pergunta assim, por que, né, você agora coloca o nome como pré-candidata a deputada? O que te leva, né, Boa agora? pergunta, boa pergunta. Na verdade, sim, é, eu, sendo bem sincera com você, eu não me sinto representada pelos deputados que hoje estão lá. Infelizmente, nós temos 3 mulheres, as quais eu respeito, né? Mas as pautas e a forma como as coisas foram conduzidas nesses últimos anos, né, nessa última legislatura, realmente eu não me vejo representada ali, e não sou somente eu, e boa parte, né, um grupo que fez com que me incentivou a aceitar esse desafio, justamente para reinserir nas pautas de discussões nacionais muitos dos direitos, muitas das prerrogativas que a gente já tinha, que estamos perdendo, e outras novas que estão aí, que precisam ser defendidas, né? Até você citava, pelo teu ramo também de trabalho empresarial, você acaba viajando, né, por Isso. todo o estado, Uhum. embora você mora em Florianópolis, mas aqui na região S você também tem negócios, então isso acaba te aproximando das outras regiões do estado. Exato, é. Aqui a região oeste me é muito querida, há muitos anos eu venho para cá. Eu conheci inicialmente na época quando eu trabalhava com a então deputada Lucy Choiná, que a gente percorria todas as cidades aqui. Era um outro contexto naquele momento. Depois do período que eu trabalhei em Brasília, eu fui trabalhar na iniciativa privada, onde eu fiquei praticamente 15 anos, né, até um pouco tempo atrás, trabalhando com empresas justamente nesse segmento de comércio exterior, né? E claro que o carro-chefe sempre foi a compra e venda de proteína animal, Uhum. né? E agora com a empresa que meu marido tem, uma empresa em Portugal, que nós abrimos justamente para deixar de prestar serviço a outros e nós fazermos essa atividade, eu retomei esses contatos aqui, nos quais a gente vê as dificuldades que não somente nós, como todas as demais empresas e acredito principalmente os produtores aqui enfrentam, que é o escoamento do produto para chegar até o porto ou chegar no destino final, né? Nós somos o segundo maior produtor de proteína animal do Brasil, o maior exportador de proteína, nosso exporte Santa Catarina, de onde sai toda a proteína praticamente do Brasil para todas as partes do mundo, mas nós temos grandes problemas aqui, e o principal deles é a malha viária, as estradas as estradas federais em péssimo estado, e eu defendo, sempre defendi e vou defender, e espero poder ter oportunidade de fazê-lo, de Santa Catarina ter linhas férreas e ter um transporte ferroviário, né? Todas as partes do mundo desenvolvido existem, só nós é que estamos tão atrasados, né? Você citava a questão aí das ferrovias, então acredito que essa vai ser uma das tuas bandeiras, né? Com toda E certeza. você falava também que não se sente representada pelos atuais deputados. Então eu Isso. já te pergunto, além dessa questão ferroviária que você Uhum. já citou, quais são as bandeiras que você pretende defender caso seja eleita, né? Sim. E você falava dessa questão dessa falta de representatividade, Sim. né? Quais são, então, essas pautas que você vai defender lá em Uhum. Brasília? Então, assim, eu defendo, no primeiro momento, as causas das mulheres, né? Porque eu vejo uma grande dificuldade que nós mulheres temos inicialmente para nos colocarmos na política, porque ainda é um ambiente muito
machista, muito desde dentro de um partido até você ter a oportunidade de ser candidato, até você disputar uma eleição e chegar lá, né? Então tudo são desafios, né? Mas as minhas principais pautas são essas de auxiliar as mulheres no empreendedorismo, de buscar o que hoje falta, que eu sinto, eu passei por isso, antes de tudo isso, a minha mãe lá no interior, que eu sou do sul do estado, era uma agricultora que iniciou um pequeno negócio, uma pousada e um restaurante. Então nós não tínhamos linhas de crédito, né? E isso perdura, não tínhamos linha de crédito, não tinha recurso para capital de giro. Então hoje isso ainda é muito burocrático e muito difícil. E não há necessidade de valores altíssimos. Eu acho que a grande maioria da população, onde hoje metade dos lares brasileiros são administrados por mulheres, né? Essa dificuldade de não ter emprego, então de abrir o seu pequeno negócio e de ter recurso para isso. Essa é uma das coisas que eu pretendo trabalhar e trabalhar muito. No outro sentido, a parte de educação, né? de cuidar desde o início, né? Já começamos com o problema de que quando as mães têm seus filhos pequenos, não conseguem estudar ou outra atividade ou trabalhar porque tem um número reduzido de creches, apesar de já existirem muitas. Uma outra coisa que eu não vejo são as creches noturnas, né, para as mulheres que querem estudar ou que fazem um outro turno. A questão da profissionalização no ensino médio. Então, nós já tínhamos muitos desses direitos. Esses direitos, infelizmente, nos últimos anos a gente foi perdendo, né? As linhas de crédito para os estudantes. Eu tenho uma filha que está na universidade e ela já não pegou mais o acesso, não teve mais condições de pegar o FIES, né? Isso tudo foi diminuindo. E isso fez com que muitos jovens saíssem da escola, saíssem dos bancos das universidades. E essa linha da agricultura, na verdade, assim, a gente tem muito por fazer, né? Você me pedir as minhas principais bandeiras, estão tantas bandeiras, né? Sim. Porque você não pode sectarizar ou ficar em uma só, né? Porque Santa Catarina é tão diverso, então você tem a parte de agricultura familiar, que tudo que você come vem deles, né? Então isso houve uma precarização de todos esses serviços, né? Eles tiveram muita dificuldade de programas que existiam, programas de venda do seu produto, da hortaliça, do leite, do queijo, etc., que esses pequenos agricultores vendiam ou entregavam nas escolas. Tinham vários pacotes, vamos dizer assim, sociais que então terminaram. Foram se perdendo. Exato, né? Foram se perdendo, né? Mas assim, o que eu acho que é o mais importante que a gente precisa recuperar é a dignidade de ter o seu emprego, o seu trabalho, né? As bolsas, os incentivos de governo são importantes quando você está naquela extrema pobreza, na extrema necessidade, para te dar um degrau para você subir. Mas você só é digno quando você tem seu trabalho, que você pode ir num supermercado escolher a fruta que você quer, o sapato para o seu filho, de seu filho poder ter uma festinha de aniversário, de ele poder passear, ou você ter o direito de uma vez por mês que seja ir com a sua família num restaurante. Tudo isso acabou. Hoje a gente está num cenário de fome, né? As pessoas esquecem de dizer isso, né? Hoje nós estamos passando por um momento onde 33 milhões de brasileiros não têm o que comer, né? Que uma criança não tem um copo de leite para tomar à noite antes de dormir. Essa é uma realidade muito presente, isso não está distante da gente, né? Está na nossa cidade. Você olhar para um farol, para um semáforo ali, você vê as pessoas pedindo. Então, assim, Bruno, é tão complexo, a gente está num momento tão duro, né, que falar somente em grandes políticas é até um egoísmo nosso, né? Sim, há coisas muito mais urgentes e do nosso lado, né? E aí o deputado federal vai ter essa incumbência, aos próximos que vão ser eleitos agora, de talvez tentar mudar essa realidade, né? Eu acho assim que há que se ter uma mudança no pensamento, uma mudança geral, né? Eu acho que para isso teria que oxigenar a Câmara dos Deputados, né? Oxigenar o Senado Federal, né? Tem que mudar essas figuras que estão ali já pétreas, né? Tá na hora de irem para casa e dar espaço, né? Exatamente, né? E alguns lugares que viraram feudos, né? De famílias que não saem desses cargos, né? Santa Catarina tem muita gente boa, tem muito jovem atuante, tem muita mulher
que está aí, que pode ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, também no Senado, ou por que não uma governadora, ou por que não uma vice-governadora, né? São espaços que estão sendo sempre dominados pelos homens. E nós trabalhamos, nós estamos em todos os momentos, nós administramos a nossa casa, nossa família, a escola, tudo. Estamos sempre nesses locais de decisão, nós definimos tudo. Por que nós não temos direito também a estar em espaços de decisão gerais, né? De definições. E as leis fazem com que as leis que são aprovadas mudam a nossa vida, mudam a vida de todos, né? Como a gente citou, né, você nasceu na região sul, mora em Florianópolis, mas tem, pela tua atividade profissional, uma relação em todas as regiões. Como é que está essa pré-campanha, então? Eu digo assim, relações nas outras regiões também, porque a gente sabe que deputado federal hoje praticamente tem que estadualizar, né, a votação para poder se eleger. Exato. A gente está num momento... Eu estou muito contente, estou muito feliz, a gente já está percorrendo o estado. A minha base, vamos dizer assim, se eu posso dizer, é o sul. Sim. E a grande Florianópolis. Mas eu, em função de tudo que eu desenvolvi, eu tenho muitos contatos na região norte, na região serrana, aqui no oeste. Então, são regiões muito distintas em algumas coisas, mas o sentimento é um só, né? Eu sinto assim, a necessidade que as pessoas estão tendo de abraçar, de conversar, elas querem falar, elas estão pedindo. Então, o nosso dia é muito curto, assim, na medida que a gente vai conversando com as pessoas, o sentimento de necessidade de o que você vai fazer para melhorar a minha vida. É o que eu mais ouço, né? Você vai estar lá, você tem que ajudar a melhorar a nossa vida. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, me traz uma felicidade de saber que o catarinense é assim, é um povo trabalhador, um povo que não tem tempo ruim para nada, isso independe da região, né? Não desmerecendo outros estados, Sim. Não é nesse sentido, mas a confiança que esse povo que a gente está encontrando agora, que é o nosso povo, que somos parte dele, está depositando, é isso, de ter uma vida melhor, né? Depois de toda essa tristeza, né? Acho que não tem uma família que não perdeu. Eu perdi minha mãe para a Covid, né? E me faz falta todo momento. E não tem uma família que não tenha perdido alguém. E essa precarização, esse atraso que o Brasil sofreu por não ter vacinas. E, enfim, eu acho que essas coisas todas precisam ser mais dinâmicas. A gente precisa mudar, né? E começa por aí, começa pelas leis, começa por esses que estão lá, porque o que faz um deputado? Além da modificação das leis, ou de propor novas leis, ele é um agente fiscalizador. Né? E isso, na minha opinião, não ocorreu. Né? De cobrar do governo, do executivo, as ações. Né? Que é a função do Exatamente, deputado. Existem as políticas públicas, o Estado é responsável por muitas das coisas. Né? Eu sempre digo assim, às vezes, conversando com algumas pessoas que vão num posto de saúde, ou que pedem um atendimento de um dentista, isso é um direito, não é um favor que o prefeito está fazendo ou que o governador está fazendo. Né? É um direito nosso, a gente paga imposto. Cada vez que a gente vai no supermercado, a gente paga imposto disso. A gente entra no carro, paga imposto, bota gasolina, é imposto, tudo é imposto que a gente paga. E o que vem para nós é muito pouco. Né? Há que se fazer uma modificação nisso. Né? Por isso eu digo assim, quando eu falo das ferrovias, eu sei que eu vou aí ter um pouco de antipatia pelos grandes produtores, mas eu acho que os maiores produtores de grãos, por exemplo, ou de proteína, deveriam pagar um imposto a mais para que tenha esse transporte, para que ajude a subsidiar esse transporte, ao invés de a gente estar pagando tanto pedágio, por exemplo, nas estradas. Né? Enfim, há tanta coisa a ser feita, né? E o melhor de tudo, Bruno, que eu tenho sentido assim, é que eu estou modificando até muitas das coisas as quais eu achei que fosse prioridade em função do que o povo está falando na rua, o sentimento das pessoas, né? Você vai conversando e vai identificando... Né? Exato, né? Essa carência, outra questão também das mulheres, que além de toda essa tarefa, são elas que cuidam dos idosos que ficam na casa, né? Eu falo isso de experiência própria, né? Porque eu cuidei da minha mãe, tenho meu pai, tinha um tio deficiente que era irmão da minha mãe. Toda a família tem uma história parecida. Quem é que cuida do idoso, do velhinho? Né? Que precisa ser cuidado com todo carinho. Né? É sempre uma mulher. Raríssimas vezes é um homem que abdica das suas tarefas ou de um tempo
de lazer ou de esporte, etc., para ficar cuidando. Então, essas mulheres que são as cuidadoras, muitas delas, principalmente no interior, não têm uma renda, não são reconhecidas, trabalham. Então, assim, tem tanta coisa que precisa ser feita ainda, né? E que não só eu, como outras mulheres também, tenho certeza que vão defender essa pauta, tanto na Assembleia, que aí é uma lei federal, evidente, daí no Congresso, mas aqui em Santa Catarina também há muito a ser feito ainda, né? Na questão estadual, já falando da Santa Catarina, né, o PSB, o seu partido, está junto na composição com o Décio Lima, né, candidato a governador, e o Dário Berger pelo Senado do PSB. Qual é a sua expectativa em relação a essa eleição estadual? Então, eu acho que a frente ampla que está sendo construída, né, porque a gente ainda tem, nós temos nossa convenção agora dia 5, foi definido já a candidatura do Décio Lima como candidato a governador, a vaga do vice ainda está em aberto e o nosso candidato ao Senado é do nosso partido, é o Dário Berger. Eu acho que é um exemplo de que o Dário, por não ser de esquerda, como todos definem, né, a frente ampla, eu não me considero uma pessoa de extremos, nem de esquerda nem de direita, eu me considero uma pessoa progressista do centro. E eu acho que a frente vai trazer um pouco disso, né? Essa experiência do Dário, já foi administrador tantas cidades, tantos anos, né? Florianópolis, São José, ele teve esses 8 anos no Senado. Eu critico um pouco porque falam que ele não fez nada, ele trouxe muito recurso para Santa Catarina. Talvez faltou foi publicidade, que ele não usou da imprensa ou dos holofotes para mostrar isso, né? Mas acho que a frente vem nisso, para dar um palanque claro aqui, né, para o presidente Lula e para o Alckmin, que é nosso partido, justamente para trazer tentar resgatar essas políticas públicas, né? Apesar de todas as... quando dizem que Santa Catarina é um estado bolsonarista, eu questiono muito isso, né? Porque cada momento é um momento. O momento da eleição passada foi um, dessa eleição é outro. A gente está numa luta agora para resgatar direitos, né? Trazer novamente dignidade para as pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas têm que aprender, na minha visão, né? A política, ela é... até então era muito partidária. Eu acho que são as pessoas que fazem um partido político. E ali há uma mistura. O meu partido tem uma mistura de pessoas, de todos os segmentos, né? E é isso que faz com que o diálogo entre eles, o acordo entre eles, que você consegue aprovar determinadas situações ou trazer novas políticas, né? Então, eu acredito muito, né? Vai ser um cenário complicado. A gente está ainda no momento de decisão, porque a gente vê dos outros partidos que também nem todos estão ainda definidos, né? Os candidatos a governo já estão, mas outros cargos não. E é isso, eu acho que a política é isso, né? Quem escolhe é o povo, né? E que aquele que tiver a melhor proposta e que for o que mais convencer, vamos dizer assim, é o que realmente vai levar o governo de Santa Catarina. E para finalizar, na questão nacional, como você citou já, o Geraldo Alckmin, né, do PSB, vice do ex-presidente Lula, que vai ser candidato. Do outro lado, a gente tem o presidente Bolsonaro, que vai para a reeleição, e tem outros candidatos também, mas me parece que até as pesquisas apontam e o que você vê na rua é que vai haver uma polarização, né, entre o Lula e o Bolsonaro. Como é que você enxerga, então, essa questão nacional? Então, eu recentemente ouvi de uma deputada algo que me agradou muito, a Jandira Fegali. A gente esteve num evento em Brasília e ela falou o seguinte: não existe uma polarização, né? Ela defende, e eu acredito muito nisso também, de que há momentos agora, os momentos do Brasil, o momento que o Brasil está vivendo hoje se não talvez depois da Constituição de 88, o momento mais importante. Então, hoje não é uma briga de um lado ou de outro. Eu acho que o que vai ocorrer por parte da maioria dos brasileiros é isso, é buscar... eu posso até estar sendo um pouco utópica, mas buscar ser feliz de novo, uma liberdade. Hoje a gente não tem, por mais que falem que nós somos livres e temos liberdade, a gente não tem essa liberdade que nós tínhamos há anos atrás, né? E no sentido de políticas públicas também não. Eu não tenho, não sou uma defensora
de determinadas situações, mas principalmente essas que você tem. As crianças tenham acesso à alimentação, à educação, à moradia, a termos todos termos a dignidade de termos a nossa casa, de termos nosso meio de locomoção. É o básico, né? Que é o básico do básico. E se o brasileiro não tem nem esse básico, onde é que está a dignidade, né? E essas políticas, sim, são deveres do Estado, né? Então, acho que com relação tanto a campanha federal, eu defendo, né? Eu peço o voto para o Lula, porque eu reconheço no programa de governo que eles vão apresentar, que a gente já teve acesso a algumas coisas, muitas das políticas que eu acredito que vão fazer com que o Brasil retome um caminho de desenvolvimento, de investimento. Hoje as empresas internacionais, muitas saíram daqui, então a gente precisa que muitas retomem, que voltem a investir no Brasil, voltem a investir em Santa Catarina. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu trabalho há um bom tempo com essa empresa de comércio exterior e nós temos uma parceria na Bolívia na compra de fertilizantes, que eu acho que muitos desconhecem que a Bolívia é um grande produtor de ureia. E nós compramos muita ureia lá para distribuir aqui, vender aqui para o agronegócio no Brasil. E um dos grandes parceiros nossos lá também é um grupo árabe que está comprando lítio lá, que vai ser a principal matéria-prima para a fabricação de baterias para carros elétricos. Que daqui a uns anos isso vai ser vai ficar popular, vai ficar popular. E o que acontece hoje? Não existe na América Latina uma fábrica de baterias, né? E eu estou brigando para que essa empresa venha para Santa Catarina, que coloque uma indústria aqui, que esse grupo árabe venha para cá. Mas o que eu mais ouço deles é a segurança jurídica para isso, porque eles enxergam também um período de instabilidade aqui nesse período eleitoral, né? Tudo isso vai se aclarar depois, mas assim, são investimentos. Eu estou dando um exemplo, né? Quantos outros existem? Mas fica tudo paralisado, digamos assim, esperando o que vai acontecer. Exatamente. Né? E aí você imagina um grupo que tem a intenção de trazer 5 bilhões de dólares de investimento. É muito dinheiro, né? E é uma coisa que a médio e longo prazo pode desenvolver uma região de Santa Catarina, né? Que não é só a fábrica em si, o que gera de empregos paralelos, o comércio, a parte hoteleira, a parte de moradia. Então, assim, eu acho que é um exemplo de muita coisa que pode vir para cá ainda. Muitas empresas nossas colocaram filiais na China, né? Eu acho que o mundo está vivendo um momento diferente, até com essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, que eu tenho percebido e a gente tem acompanhado pela imprensa, é que os grandes países também, não só da Europa como Estados Unidos, eles estão se reindustrializando, né? E o Brasil está precisando. Foi um exemplo na hora no pico da pandemia. Nós não tínhamos máscara, não tínhamos luva, não tínhamos nada, porque nós não temos fábrica disso aqui. Então, acho que é um momento de voltar para dentro, né? Voltar para dentro do país, buscar esses recursos, fazer com que a nossa indústria, que aí essa parte tributária é um grande problema, um gargalo que a gente tem. Há que se ter uma reforma tributária rápido, urgente, para que o nosso empresário não tire toda a sua estrutura e mande para outros países, para então aqui ficarmos sem emprego. Enfim, a conversa é longa, mas é isso. Acho que tem muito para se fazer, né? E aquele que tiver determinado e que vai defender essas bandeiras e vai brigar por Santa Catarina, é isso que eu sinto falta. Eu sinto falta dos deputados brigarem mais por Santa Catarina. É muita reunião. É reunião, e não decidem nada. Né? Não vão para cima, né? O que o governo Bolsonaro trouxe? Aí eu falo governo Bolsonaro, mas eu digo que a estrutura federal trouxe para Santa Catarina. Me fale, me aponte as grandes obras que o governo federal fez aqui. Não tem nada. Então é muita conversa, é muita mídia, é muito papo furado. E isso tem que acontecer. E os nossos deputados, nossos senadores que vão lá tirar foto com o Bolsonaro e fazer um monte de conversa, cadê as obras, né? E o que eles fizeram esses 4 anos, né? Além, as emendas é muito fácil, né? Cada deputado, cada senador tem a X cota, emenda, né? tem a cota. Distribuir aquilo que vem é fácil. Agora trazer outras coisas para cá. Então eles podem fazer muito. É uma questão de determinação mesmo. Sandra, queria te agradecer pela entrevista. Sandra Feuser, que é pré-candidata a deputada federal. Obrigado pela sua visita, obrigado pela entrevista. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado a todos que acompanharam também. Até a próxima Talking Day.